Olá, no Sabavlog de hoje eu vou entrevistar ele que começou como jornalista e agora é formado em médico. Eduardo Bisel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ô, Solano, convite, com prazer é nosso aí estar participando aí, contribuindo um pouquinho aí com o seu canal. Muito obrigado. Vamos lá. Eu o conheci como jornalista. Como foi essa época? O que guarda de bom e os aprendizados? Solano, eu entrei na faculdade muito cedo, né? Tinha 17 anos, 17 para 18 anos, e sempre quis fazer medicina, sempre foi um sonho fazer medicina, mas naquela época era um pouco inviável, né? Diante de inúmeras circunstâncias, e também sempre fui um apaixonado pela comunicação, né? Então, acabei optando em fazer o curso de jornalismo naquela época, acabei me formando e atuei na área, né, como jornalista, atuei, eu acho que durante uns 5, quase 6 anos aí, e tivemos uma trajetória bem bacana aí dentro da área de comunicação. O que ficou de bom? Eu particularmente, eu carrego o jornalismo como somente coisas boas que eu aprendi, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes lugares, né? Como emissora, como o SBT, tive a oportunidade de trabalhar no Congresso Nacional em Brasília, né? Tive a oportunidade de trabalhar em alguns veículos de comunicação local, regional, né? E tive a oportunidade também de trabalhar com políticos, né, da região, tive contato tanto na Assembleia Legislativa. Trabalhei com então o ex-prefeito Roberto Comerão aqui em Itapeva como assessor de imprensa, assessor de comunicação dele, mas de grande assim expressão, né, o Congresso Nacional em Brasília como assessor de comunicação e de imprensa, e na emissora SBT em São Paulo também, onde tive bastante aprendizado, né? Então, nesse meio tempo aí, a gente acaba fazendo bastante amigos, a gente acaba fazendo bastante, né, tendo bastante conhecimento. Então, eu não me arrependo de ter feito o curso e foi um curso que hoje contribui bastante para a minha atuação como médico, né? Inclusive, eu acabei de chegar do plantão. Tá certo. É, Você já disse que você sempre queria ser médico, então você fez o jornalismo por algum tempo. E como foi a faculdade e qual emprego? Qual emprego foi o jornalismo? Mas você fez residência, né, durante a faculdade. Eu queria que você me contasse isso. Não, você diz na faculdade de medicina? Isso. Então, a faculdade de medicina ela é dividida em 3 etapas, né? O curso tem 6 anos, os 2 primeiros anos é o ciclo básico, os 2 anos do meio é o ciclo clínico e os 2 últimos anos é o ciclo prático, né? Que é o internato que a gente fala. A residência, ela vem depois desses 6 anos, né? Eu acabei de me formar, né? Eu tenho 30 dias aí de formado em medicina, estou atuando na cidade de Itapeva como médico do SAMU e médico da UPA, né? Mas eu ainda não tenho nenhuma especialidade. A residência, ela vem depois da formação. Então, eu estou agora estudando e trabalhando ao mesmo tempo para passar na residência, na qual eu quero fazer em pediatria, né? Mas hoje eu sou clínico geral. Então você quer ser pediatra, é isso? Isso. Hoje, minha escolha de especialidade seria pediatria. E vai levar quanto tempo a mais para você fazer essa especialização? A especialização de pediatria, ela é composta por 3 anos, ela dura 3 anos, né? Então, mas eu optei em sair da faculdade, em trabalhar aí pelo menos um ano, talvez 2 anos, para pegar bastante mão, para adquirir bastante experiência, e posteriormente a isso, iniciar a residência em pediatria. Então, ano de 2024, ano de 2025 e de 2025, eu quero trabalhar, né, como clínico geral, aí posteriormente está ingressando aí numa residência de pediatria. Pode ser que venha antes? Pode ser que venha antes. Aí vamos ver o que Deus nos prepara, né? Tá certo. Então você me tirou uma dúvida, porque eu achava que a residência era durante o estágio, durante a faculdade. É que muita gente confunde a fase do internato, onde vê o aluno, né, indo para o hospital, atendendo.
Eu tive a sorte de ter bastante rotação. O que que é rotação? É oportunidades de você estar trabalhando, entre aspas, trabalhando, mas com um preceptor perto, né? Então, eu tive bastante experiência na área da pediatria. Mas o internato, que é os 2 últimos anos da faculdade de medicina, você atua em diversas áreas, né? Desde a área da cardiologia, da ginecologia, da pediatria, da psiquiatria. Então, você passa por todas as áreas. Você tem 4 anos de parte teórica e os 2 últimos anos é a parte prática, né? Então, as pessoas que não são muito da área, quando vê o aluno nessa fase do curso, já acha que está indo para que está na residência, mas não é, é o internato médico, onde faz parte também da sua graduação. Certo. A pediatria, ela considera crianças até que idade? A pediatria, ela é de crianças de 0 até 17 anos, né? Porém, alguns serviços, né, consideram de 0 até 12 anos. Aí, a partir dos 13 anos, já é atendido por médico clínico geral. Mas, ambulatoriamente falando, né, se for para fazer um encaminhamento, é até os 17. Via de regra, não acontece isso na prática, né? Os pediatras acabam atendendo aí de 0 até 12, 13, no máximo 14 anos. Tá Aí certo. depende, aí depende muito da estatura física da pessoa, né? Dos sinais e sintomas que ela tem. Um paciente, por exemplo, de 12 anos, que tem aí 1,70 m, que não tem nenhuma comorbidade de base, é uma pessoa saudável, mas ela só está, 12 não, 13 anos, mas ela só está ali para tratar, por exemplo, uma dor abdominal, por exemplo. Não necessariamente ela precisa ser atendida por um pediatra, entendeu? Ela só está ali por uma coisa pontual, né? Não é algo que está colocando a vida dela em risco, não é algo que está colocando o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Diferente de uma outra criança, um outro pré-adolescente, por exemplo, de 13 anos, que tem uma baixa, tá em baixo peso ou tá em ganho de peso demais, né? Então, aí depende muito da patologia e depende muito do quadro clínico daquele paciente dentro daquela idade. Por isso que, via de regra, a pediatria é de 0 a 17 anos, mas em muitos casos, 12, a partir dos 13 anos, na verdade, já começa a ser atendido por clínico geral na parte adulta, exceto alguns casos. Tá certo. Eu vou precisar desligar a câmera só um minutinho, mas eu vou fazer a pergunta, você pode responder que eu estou ouvindo. Ser pediatra é mais fácil do que outras especialidades? Dentro da medicina não existe nada que seja mais fácil, né? Existe a questão de perfil. Tem gente que se dá bem com ginecologia, né? Fazer exame ginecológico, cuidar de pacientes, né? Gestantes, mulheres gestantes. Tem gente que se dá bem mais na área da psiquiatria, tudo isso está envolvido a parte clínica. Tem colegas meus que amam a cirurgia, né? Tem outros colegas que não gostam de cirurgia. Então, eu costumo dizer que a medicina ela é muito ampla, né? Então, não tem um que é mais fácil do que o outro. Na verdade, quando você opta por uma especialidade, é porque você tem mais afinidade com aquela especialidade, não que ela seja mais fácil ou seja mais difícil do que a outra, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu meio que faço uma correlação assim com o direito. Tem gente que gosta de direito tributário, direito penal, direito trabalhista, né? Tem mais ligação com uma dessas áreas. É como acontece na medicina, é igual. Eu me dou muito bem na pediatria. Eu gosto de lidar com criança, eu me dou bem com criança, entendeu? Eu já não gosto muito de cirurgia. Cirurgia já não é muito minha praia. Não é que seja mais difícil, né? Eu acho que é uma questão de perfil, de mão, da pessoa querer aquilo. Entendi. Quem ganha mais? O que ganha mais? O jornalismo ou ser médico? Ser jornalista ou médico? É uma pergunta meio difícil de se fazer, né? Tudo na vida, não vou ficar em cima do muro nessa pergunta, eu vou responder ela. Quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, obviamente que o retorno financeiro vem. E vendo o retorno financeiro, vem o retorno pessoal, né? Vem vários outros sentimentos
Mas não vou negar que se a gente pegar uma estatística e pegar um número X de jornalistas e um número X de médicos, obviamente que a medicina ela tem uma rentabilidade muito maior do que a do jornalismo, né? Até porque o investimento do curso é outro, a dificuldade do curso é outro, né? Então, assim, é um curso mais longo, é um curso que exige uma dedicação em tempo integral, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, né? Então, a carga horária também do estudo do curso de medicina é muito superior à carga horária do curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, tem essas diferenças que lá na frente, na parte do mercado de trabalho, existe também uma grande diferença na remuneração. Obviamente, e respondendo a sua pergunta, aí no caso a medicina acaba sendo mais rentável financeiramente para quem pensa só no dinheiro, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no amor da profissão, né? Em fazer tudo com amor. Quando você faz com amor, não importa quanto você ganha, né? O médico, na verdade, ele só ganha bem quando ele tem o seu próprio consultório ou não? Não, o médico é uma profissão onde ele tem é, várias opções de trabalho, né? Ele pode trabalhar num posto de saúde, ele pode trabalhar numa UPA, ele pode trabalhar na Santa Casa, ele pode trabalhar num posto de saúde, né? Que ele vai prestar serviço para o SUS, né? Quem vai pagar ele é o governo, ou através de uma Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, através de uma Secretaria Estadual de Saúde, né? Obviamente que se você tiver uma especialidade, vamos usar como, por exemplo, a cardiologia, né, que cuida do coração. Você tem um consultório onde você consegue uma grande quantidade de pacientes para você atender num valor considerável a consulta, obviamente que você vai conseguir ganhar mais, vai ser mais rentável para você. Mas tem muita gente hoje que presta serviço para o município ou para o estado que consegue ter um salário muito bom. Obviamente que quando você tem uma especialidade, você vai atendendo o seu consultório na hora que você quer, no dia que você quer, e você vai ter a liberdade de fazer a sua agenda, né? Então, não é só a questão de você ganhar mais, tem a questão também da qualidade de vida. Esse negócio de falar que médico ganha muito dinheiro, em tese, não é mais verdade. Para o médico hoje ganhar um valor considerável alto, ele tem que trabalhar bastante, né? Coisa aí de 300 horas por mês. 300 horas por mês, aí a gente está falando coisa de trabalhar dos 30 dias, trabalhar pelo menos 25 dias no mês, de 12 a 16 horas por dia. Então, é uma carga horária bastante puxada. E você pretende ter o seu consultório próprio daqui a quanto tempo? Isso não é um objetivo na minha vida hoje, né? Ele está dentro dos meus planos, está dentro dos meus projetos, mas não é algo que eu quero para o ano que vem, por exemplo, né? Eu tenho outros projetos, eu tenho outros planos do que montar meu próprio consultório agora nos próprios anos. Até porque, se eu pensar em consultório, eu tenho que fazer a minha residência, né, em pediatria, e somente após eu terminar a minha residência em pediatria, eu estaria apto para atender em consultório. Então, estaríamos falando aí de no mínimo uns 4 anos. Certo. Atualmente, o que que você está fazendo? Em quais áreas você está trabalhando? Hoje eu sou médico emergencista, eu trabalho como médico do SAMU, que é um serviço de atendimento de urgência, né? Então, eu atuo como médico intervencionista e como médico regulador. Médico intervencionista é aquele médico que está tripulando a ambulância aonde vai para as ocorrências atender aquele paciente em estado crítico, estado grave, né? E o médico regulador, quando eu estou na regulação, é quando a gente atende a ligação desse paciente grave ou de algum familiar que está ligando, e ali a gente decide qual vai ser o melhor recurso que a gente vai direcionar para aquele paciente. Então, muitas vezes chega para a gente uma ligação de uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Então, eu vou disparar o melhor recurso para ele, o que eu tenho de melhor naquele momento, que é uma ambulância tripulada com um condutor, que é um socorrista, um enfermeiro e um médico. Uma outra ligação é uma dor de cabeça. Não tem necessidade de eu deslocar até o paciente uma unidade avançada, né? Eu posso direcionar uma outra ambulância que seja tripulada só por um socorrista e um técnico de enfermagem, onde vai conseguir dar conta do recado, entendeu? Então, essa é a função do médico regulador, é regular qual
qual serviço ele vai direcionar para aquele paciente. Em Itapeva, por exemplo, a gente regula 9 cidades, né? Itapeva e mais 8. E fora o SAMU, hoje eu também trabalho na UPA de Itapeva, unidade de pronto atendimento 24 horas, onde eu atendo adultos, né? É na parte de clínica médica e atendo também a parte de pediatria. Bom, qual das partes para você é mais difícil? Atender o telefone ou dirigir para outra cidade? Como eu falo, é uma questão de perfil. Quando você está no médico, na regulação, no telefone, eu, por exemplo, não é que seja difícil, mas eu não gosto, né? Eu gosto de estar na rua, estar fazendo serviço de intervenção, de estar junto ali com o paciente, mesmo que seja um paciente grave, eu gosto de estar junto do paciente. Tem colegas meus que preferem estar no telefone. É um pouco mais tranquilo, você está lá dentro do ar-condicionado, você tem um certo conforto, né? Você está sentado numa cadeira e conversando por telefone. Então acaba sendo um pouco, não é mais fácil, é uma questão de perfil, né? Os dois serviços são importantes, né? Mas eu gosto mais de estar na rua com o paciente. Eu gosto de atender, eu gosto de colocar a mão na massa. O paciente, ele está sempre acompanhado de um familiar? No SAMU, nem sempre. No SAMU, a gente pode atender um paciente que está caído na rua, que não tem nem identidade, não tem nenhum documento ali que fale o nome dele, que fale a idade dele. Ele, porventura, caiu num momento ali na rua e alguém ali viu e quis socorrer e acabou ligando para o SAMU. Em muitos casos, a gente chega no paciente, a gente não sabe nada dele, da onde ele é, quantos anos ele tem, né? Essas informações elas acabam sendo secundárias, elas acabam não sendo tão importantes naquele momento. O que é mais importante naquele momento é a gente oferecer um serviço de qualidade e tentar salvar a vida daquele indivíduo, ou pelo menos diminuir os danos que ele possa ter naquele momento. A medicina, ela, a gente viu, né, esses últimos 4 anos, também envolve muita empatia também. A saúde trabalhou muito nessa questão da pandemia e tudo mais. Em algum momento você chegou a pensar em desistir por causa de todo esse problema que a saúde enfrentou, todo esse desafio novo até então que a gente não esperava? Não, desistir para mim nunca foi. Eu nunca tive plano B, Solano, na minha vida, eu nunca teve plano B, né? Eu sempre, quando tracei um objetivo, sempre quando eu tracei um sonho, um objetivo, um projeto, eu nunca coloco o plano B, né? Eu sempre trabalho com o plano A. Então, quando eu resolvi, digamos, de certa forma, abandonar a área da comunicação, que é a minha primeira graduação, eu não tinha plano B. O meu plano era ir fazer medicina, me formar em medicina e trabalhar em medicina, independente dos problemas que pudessem surgir. Não foi fácil, são 6 anos de estudo integral, né? É um curso que não é muito barato, mesmo que você faça numa faculdade estadual, federal, você vai ter os custos, né, que o curso aí demanda, que você não tem como ter muito tempo para trabalhar. Então, desde eu acabei fazendo particular, mas aí você tem que arcar com alimentação, moradia, transporte, enfim, acaba sendo um curso um pouco mais caro, porque você não tem a contrapartida de você mesmo trabalhar. Então, você sempre vai precisar de uma ajuda de alguém por trás aí para te manter, né? Então, assim, problemas foram feitos, problemas existem, mas também soluções existem, né? Então, eu não me pego muito a esses problemas extra profissão, né? Problemas que o governo enfrenta, ou problema que o município enfrenta por causa da saúde pública, enfim. Eu me formei, estou formado, estou trabalhando, e o meu foco hoje é ter um atendimento de empatia, de amor ao próximo, né? Tentar sempre estar me qualificando, me atualizando, para entregar para o paciente um serviço de excelência. Você disse que está no SAMU, mas também está no UPA, né? Isso. Inclusive, você voltou de plantão de lá agora, né? Isso, estava na UPA, estava dando plantão na UPA agora na área da pediatria. Tá certo. A pediatria, ela anda rápida, no caso, a fila anda rápido no UPA?
É tudo relativo, né? É assim, nós estamos muito bem estruturados. Falando da cidade de Itapeva, né, nós estamos muito bem estruturados quando a gente se fala em saúde pública aqui. Muito se fala, muito se critica, a gente vê muitas coisas em Facebook, em redes sociais, de pessoas criticando o serviço, né? Principalmente da UPA, aonde é um, um ponto, né, de saúde que exige muita demanda, muita procura por aquele serviço. Mas na pediatria, por exemplo, a gente trabalha com dois pediatras lá, dois médicos que atendem pediatria. Na parte adulto também tem dois médicos também que atendem porta, né, que atende adulto. Tem o setor de emergência também. Então, assim, é um local, uma unidade de saúde onde a gente trabalha com cinco médicos, sendo um emergencista, dois médicos de porta atendendo adulto, clínico e mais dois pediatras. Obviamente que se tiver uma demanda muito alta de pacientes, vai ter uma fila de espera ali de alguns minutos ou algumas horas, né? Então, isso, às vezes, chega um paciente grave, que a gente precisa, né, de toda uma equipe ali, dando uma atenção para aquele paciente. Mas hoje, por exemplo, foi um plantão tranquilo. Hoje teve um plantão que a gente conseguiu zerar a fila de espera umas 4 vezes, entendeu? O paciente chegava, já era atendido direto. Então, depende muito também da consciência do cidadão, né? Tem muito cidadão que ele vai até um serviço de saúde sabendo que ele não precisava estar lá, que ele poderia esperar um dia passar aí num posto de saúde, né? As pessoas às vezes não entendem o que que é o serviço da UPA, o que é o serviço do SAMU. Então, é necessário ainda ter muitas políticas públicas também, muitas campanhas do governo estadual, governo federal, governo até municipal, para educar esse paciente e saber qual serviço ele deve procurar em determinadas situações. Certo, para você. Então, a pergunta é, para você, no SUS, o que que precisa melhorar no SUS? O SUS é um serviço maravilhoso, cara. Eu sou um eterno defensor do SUS. Eu acho que o Brasil existe alguns lugares que Existem alguns lugares onde o SUS ele é um pouco mais lento, né? Mas aí é um pouco de gestão daquele lugar. Falando hoje da cidade de Itapeva, que é onde eu moro, onde eu trabalho, né? É, o SUS precisaria melhorar em que sentido? Respondendo a sua pergunta. Eu acho que na parte de campanhas educacionais, de mostrar para a população e tentar fazer que essa população entenda as diferenças do serviço. Quando procurar um serviço de urgência móvel, que é o SAMU, quando procurar a UPA, quando procurar a Santa Casa e quando procurar uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, né? Então, hoje, se tivéssemos mais campanhas voltadas para essa parte educacional, educando as pessoas a como utilizar esses diferentes serviços, acho que muitas filas e muitas esperas, principalmente na unidade, na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, iriam saciar. Então, no caso, então, para você, não seria necessária a contratação de mais médicos, e se apenas a conscientização. Exatamente, essa é a palavra correta que eu acabei me esquecendo. A conscientização de uso dos serviços é o que mais, na minha opinião, hoje seria eficaz para zerar as filas de UPA, as esperas de UBS, às vezes também uma ocorrência de SAMU que não teria necessidade de ir um SAMU, poderia ter ido um outro tipo de serviço, entendeu? A conscientização hoje é o ponto-chave na saúde pública de qualquer município. Eu acho que sim, a contratação de mais médicos sempre será bem-vinda, a contratação de mais médicos sempre será algo benéfico para a população, mas não adianta a gente ter uma quantidade de médicos expressiva dentro do município se a gente não tem a conscientização das pessoas que usam aquele serviço. Entendi. Então, você não pretende mais voltar para o jornalismo mais.
Eu faço jornalismo todos os dias, todas as horas. Nesse exato momento, eu estou exercendo o papel da comunicação, né? Estou dando uma entrevista, estou sendo entrevistado, estou, né, aqui conversando esse bate-bola com você aqui, muito legal. A comunicação, o jornalismo, ela é uma área que ela está presente na minha vida todos os dias, seja com um paciente, seja num relacionamento interpessoal com a equipe dentro do hospital, né? É, quem um dia fez comunicação, quem um dia trabalhou na área de comunicação, você hoje apresenta seu programa aí como, né, o seu canal aqui no YouTube, você é um amante da comunicação, então você vai entender o que eu vou falar. Não tem como você tirar a comunicação de dentro de uma pessoa que vive a comunicação. Eu amo a comunicação, eu vou ser um eterno comunicador, né? Independente de onde eu estiver, eu vou usar da comunicação para de repente melhorar um ambiente de trabalho, de repente para melhorar uma relação entre médico e paciente, né? Então, assim, profissionalmente falando, talvez eu não atue mais como jornalista, né? Mas eu posso atuar né, dessa minha expertise, dessa minha experiência dentro da comunicação, em podcasts, em tirar dúvidas, né, sobre alguma área específica. A comunicação é muito ampla e eu, assim, futuramente pretendo sim, cara, entrar mais para essa área de prestação de serviço, de informação, levar informação para as pessoas, né, através da comunicação. Outra pergunta que me surgiu agora é: qual cidade é mais feita transferências? Itapeva, normalmente, paciente grave, onde não tem especialidade aqui, por exemplo, cirurgia pediátrica, a gente não tem essa especialidade aqui na cidade de Itapeva. Então, qualquer paciente que precise de uma cirurgia pediátrica, esse paciente é transferido para Sorocaba, e quem faz esse serviço é o SAMU, né? O SAMU pega o paciente na Santa Casa, né? Às vezes em estado grave, está entubado, ou não está entubado, enfim. Pegamos esse paciente e fazemos o deslocamento dele até o centro de referência. Então, os centros de referências de Itapeva hoje é Sorocaba e São Paulo, exceto algumas coisas mais específicas, como queimado. Queimado, eu acho que é Botucatu, né? Um infarto, por exemplo, precisa fazer um cateterismo. Itapeva não faz cateterismo. A referência de Itapeva é Sorocaba. Então, o SAMU também faz esse deslocamento do paciente de Itapeva até a cidade de Sorocaba, para ele estar efetuando esse procedimento e, posteriormente, feito esse procedimento, ele volta para a origem, para a Santa Casa de Itapeva. Tá certo. Eduardo Wiesel, jornalista e médico, agora médico, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Solano, obrigado pelo espaço, está podendo compartilhar um pouquinho aí da minha experiência dentro da comunicação, da minha experiência agora como médico. Sou uma formiguinha ainda aqui na cidade, mas com amor e dedicação a gente quer poder atingir o maior número de pessoas possíveis aí. E obrigado mais uma vez aí pelo espaço, pela entrevista. Tá certo. Eu quero pedir também desculpa a você e aos que estão nos assistindo, porque algumas vezes eu desliguei a câmera, mas é porque eu estou meio gripado. Então, daí, quando eu desliguei a câmera para poder limpar o nariz, assoar o nariz, porque hoje está difícil com essa chuva que teve hoje. Tudo bem, melhoras para você aí. Estamos à Obrigado. disposição. E eu desejo muito sucesso para você na medicina. Obrigado. Sucesso aí ao canal. Muito obrigado. E muito obrigado por ter nos assistido. Até o próximo Sábado Vlog, se Deus quiser. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.